Bom dia, meu querido estudante, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Lima. A gente vai continuar a nossa peregrinação pelo estudo da cinemática, pelo estudo dos corpos em movimento. Lembrando que na última aula nós falamos sobre cinemática vetorial, foi a nossa parte 1. Falamos sobre como representar os vetores velocidade e o vetor aceleração. Hoje nós vamos falar sobre a cinemática vetorial parte 2. Nós vamos aprender a compor um movimento, a juntar dois movimentos. Vamos começar pelo mais simples, composição de movimentos que são uniformes, ou seja, em que o valor da velocidade ele vai permanecer constante, não só o valor, né? A direção e o sentido da nossa velocidade vai permanecer constante. Então, desde agora, muita atenção, pega aí um papel, algo para você rascunhar, para você fazer algumas anotações que você julgar importante. E caso tenha dúvidas, escreva no comentário, mande um direct aí nas minhas redes sociais e eu espero que eu possa contribuir com o seu aprendizado. Bora lá para mais uma aula. Primeira coisa, vamos entender o que é compor um movimento. O movimento composto ocorre quando o corpo ele está submetido a dois ou mais movimentos, a duas ou mais velocidades. Então, por exemplo, eu posso ter um objeto que é abandonado e aí ele começa a cair. Aí ele vai ter apenas um movimento. Agora, se esse objeto anterior a isso, ele já estava em movimento e aí então ele é abandonado, ele vai ter dois movimentos. Ele vai ter o movimento horizontal que ele já possuía antes e também o movimento de queda. Ou seja, a gente pode entender esses dois movimentos como sendo dois movimentos em apenas um corpo. Ele tem o movimento horizontal e o movimento vertical. A gente vai chamar esse movimento, daqui a pouquinho, de lançamento horizontal. Um outro movimento composto que é bem interessante da gente analisar é o do seguinte exemplo. Bem, se você teve infância, você já deve ter brincado em escada rolante, né? O normal, digamos assim, é você subir na escada rolante, ficar em repouso em relação a ela e você vai subindo junto com a escada. Quem está do lado de fora observa você em movimento junto da escada, da esteira rolante. Mas você olha para baixo, vê a esteira rolante na mesma posição sempre. Isso porque a sua posição não varia em relação a ela. Então, no seu referencial, a esteira está parada. Mas no referencial de alguém do lado de fora, paradinho ali no chão, ele vai ver você subindo junto da escada, da esteira rolante. Então, a nossa primeira situação ela é basicamente essa. Você tem aquela esteira de aeroporto, quando você está com um pouco mais de tranquilidade, mas com uma preguiça de caminhar, você sobe naquela esteira e, em relação à esteira, você está parado. Mas alguém de fora vendo o movimento vai ver você e a esteira se movimentando juntinhos. É o que está acontecendo aí nessa primeira situação. Agora, olhe essa próxima situação. Você está um tanto quanto apressado, você está prestes a perder o seu voo. Então, além de subir na esteira rolante, você vai fazer um algo a mais. Você vai caminhar em cima dela. Então, VE continua sendo a velocidade da esteira. A sua velocidade, vamos chamar esse nosso personagem aqui de Mané. O nosso manézão estava parado em relação à esteira no primeiro caso. Porém, na segunda situação, Mané está prestes a perder o voo dele. O que ele resolveu fazer? Correr em relação à esteira. Então, se o manézão está correndo em relação à esteira, agora a esteira no referencial do Mané não está parada. E quem está de fora vai ver o Mané mais rápido do que na primeira situação. Isso porque, na primeira situação, o movimento para alguém de fora era apenas um único movimento, o movimento da esteira. Agora, na segunda situação, para quem está de fora, o Mané ele tem dois movimentos. O movimento da esteira mais o movimento dele próprio caminhando sobre a esteira. Portanto, na segunda situação, nós temos um movimento composto. Esse é o nosso primeiro exemplo de composição de movimento. Meus queridos, uma observação muito importante. Esse observador aqui, ele vai ver a velocidade resultante do Mané apenas como sendo a velocidade da esteira. Agora, nessa segunda situação, o nosso observador, que está parado em relação ao solo,
ele vai enxergar o mané com um movimento resultante, que vai ser igual à soma vetorial da velocidade da esteira mais a velocidade do próprio mané. Então, deixa eu pegar aqui a minha canetinha para a gente supor alguns valores. Vamos supor que a velocidade da minha esteira seja de 1 metro por segundo, aqui também, 1 metro por segundo. Aqui, o mané está com uma velocidade zero em relação à esteira. Aqui, o mané ele precisou caminhar sobre a esteira. Então, ele precisou estar a 2 metros por segundo, por exemplo. Bem, aqui o meu observador do lado de fora da esteira, alguém que está assistindo ao mané passeando ali pela esteira rolante, vai vê-lo apenas com uma velocidade de 1 metro por segundo. Já nessa situação aqui, o nosso observador paradinho em relação ao solo vai ver o mané andando a 3 metros por segundo. Vale lembrar que nessa situação, como as duas velocidades aqui na minha segunda situação são dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, acabou que a soma vetorial se resumiu a uma simples soma algébrica, mas isso nem sempre vai acontecer. Vai ter um exemplo em que a gente vai precisar analisar esses dois vetores considerando a direção e o sentido que não serão os mesmos. Tudo bem até aqui? Vamos para mais um exemplo desse conteúdo, de movimento composto. Um barco viajando a toda potência entre duas cidades A e B, situadas em uma mesma margem de um rio, gasta nesse percurso 4 horas descendo o rio, de A para B, e 6 horas subindo o rio, de B para A. Sendo 240 a distância entre estas cidades, determine a velocidade do barco com relação à correnteza e a velocidade da correnteza com relação às margens. Repare que o tempo todo aparece em relação a quem que essa velocidade ela está sendo medida. Isso vai ser muito importante na nossa análise. Então, vamos fazer um primeiro esquema. Quando o enunciado ele fala que o barco viaja a toda potência, quer dizer que o motor está trabalhando do mesmo jeito, tanto na ida quanto na volta, tanto de A para B quanto de B para A. Então, a mesma velocidade do barco em relação à água, esse barco vai ter tanto na ida quanto na volta. Só que por algum motivo, a ida ele gasta 4 horas e a volta ele gasta 6 horas. Você que é um estudante atento já deve imaginar o que está por trás disso. A correnteza. Então, vamos considerar que na ida, esse nosso barco ele está percorrendo 240 quilômetros em apenas 4 horas. Então, nós podemos calcular que a velocidade desse cara na ida vai ser distância sobre tempo. Vamos ter que considerar, fazer uma aproximação de um movimento composto, de um movimento uniforme aqui. Então, a nossa velocidade vai ser 240 dividido por 4 horas. Ou seja, esse nosso barco ele tem uma velocidade de ida de 60 km por hora. Essa não é nem a velocidade do barco, nem a velocidade da correnteza ainda. Bem, na volta, o nosso barquinho ele vai ter que percorrer a mesma distância 240, só que agora ele gastou 6 horas. Então, a velocidade da volta desse nosso barquinho também vai ser 240, só que agora dividido por 6 horas. E nós vamos encontrar que o nosso barquinho ele vai ter uma velocidade na volta de 40 km por hora. Bem, se o barco imprime a mesma potência na ida e na volta, como que ele pode ter na ida uma velocidade de 60 km por hora e na volta uma velocidade de 40 km por hora? Isso tem a ver com a correnteza. Venha comigo. Se esse barco está em movimento de A para B, quer dizer que na ida a velocidade do barco foi ajudada pela velocidade da correnteza. Então, correnteza e barco estão no mesmo sentido. É exatamente aquela situação do mané anteriormente na esteira rolante. Ele corre sobre a esteira. Portanto,
a velocidade da ida vai ser a velocidade do barco somada vetorialmente com a velocidade da correnteza. Por isso, ele teve uma velocidade maior nesse percurso. Ele gastou menos tempo. Em compensação, quando ele volta, o movimento do barco é atrapalhado pela correnteza. Então, nós aqui temos a velocidade do barco. Errei aqui, coloquei C, na verdade é VB. O barco está indo para a esquerda, né? Está indo de B para A, e a correnteza continua para o mesmo sentido. Só que agora ela atrapalha o movimento do nosso barquinho. Então, quando esse barquinho ele volta, a velocidade da volta vai ser a velocidade do barco somada vetorialmente com a velocidade da correnteza. Porém, vale lembrar que agora a correnteza está no sentido oposto. Então, quando nós formos fazer a soma algébrica, nós teremos que a velocidade da volta ela vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, enquanto aqui a velocidade da ida vai ser a velocidade do barco somada algebricamente, já que esses dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, com a correnteza. Tudo bem? Então, olha só como vai ficar a nossa continha. A velocidade da ida vai ser a velocidade do barco, o módulo da velocidade do barco mais o módulo da velocidade da correnteza, e na volta, a velocidade da volta vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, já que na volta os dois estão em sentidos opostos. Vamos substituir o que nós já temos. A velocidade do barco mais a velocidade da correnteza tem que ser igual a 60. A velocidade do barco menos a velocidade da correnteza tem que ser igual a 40. Se eu tenho duas equações e duas incógnitas, isso é possível de ser resolvido montando um sisteminha de equações. Coloquei ele aqui para vocês. 60 é igual a VB mais VC, 40 é igual a VB menos VC. O que nós vamos fazer aqui agora é apenas somar essas duas equações. Então, ó, vou somar a equação de cima com a equação de baixo. E aí nós vamos ter 60 mais 40, 100. VB mais VB, 2VB. VB mais menos VC, esse cara corta com esse. E aí nós resolvemos a nossa equaçãozinha. Pronto! A velocidade do barco é de 50 km por hora. Bem, aí eu posso pegar esse valor e substituir em qualquer uma das duas equações. Ó. 40 é igual à velocidade do barco, que é 50, menos VC. Prontinho. VC é igual a 10 km por hora. Chegamos à nossa resposta. Tudo bem? Não é difícil. Eu sei que você vai conseguir resolver essa questão. Agora, nós vamos estudar o princípio de Galileu, ou o princípio da independência dos movimentos. Galileu fez uma descoberta importante. Ele percebeu que quando você tem dois ou mais movimentos perpendiculares entre si, cada um desses movimentos independe um do outro. Então, por exemplo, quando o nosso aviãozinho ele abandonava um objeto, esse objeto ele tinha um movimento para baixo e um movimento para frente. A soma desses dois movimentos nos dava um arco de parábola. Lembra disso? Esse movimento vertical e esse movimento horizontal, eles são independentes. Na próxima aula eu vou colocar um vídeo bem legal para vocês assistirem referente a esse lançamento horizontal. Imagine um movimento bidimensional, um movimento no eixo Y, um movimento no eixo X. Eu posso estudar esses dois movimentos separadamente. Galileu percebeu que esses dois movimentos eles são independentes um do outro, um não influencia o outro, mas eles têm um fator ali em comum, que é o tempo. Eles vão ocorrer no mesmo intervalo de tempo. Então, vamos fazer a seguinte análise. Olha só, vamos supor que você tenha esse seguinte exemplo. Você tem um nadador, beleza?
E esse cara ele vai atravessar um rio de águas tão calmas que a gente pode considerar que o rio, a água está paradinha. Então, o nosso manezão ele vai nadar atravessando 50 metros do rio de um lado para o outro. Sem correnteza, a velocidade do mané em relação à água é a velocidade que alguém de fora vai ver o mané. Tudo bem? É como se a esteira tivesse parada e o mané caminhando sobre ela. Se a velocidade do mané é, por exemplo, 7,2 km por hora, essa velocidade equivale a 2 metros por segundo. Bem, se o mané tem uma velocidade de 2 metros por segundo e vai atravessar um rio de uma ponta para outra, cuja distância é 50 metros, é bem fácil da gente chegar no tempo que o mané vai gastar para percorrer essa distância. Tempo é distância sobre a velocidade do mané, 50 metros dividido por 2 segundos, o mané vai gastar 25 segundos para atravessar esse rio. Tudo bem até aqui? Veja bem, esse não é ainda o movimento composto, é apenas o movimento do mané em relação às águas do rio. O que Galileu propôs foi a seguinte situação. Vamos supor que agora a gente tem uma pequena diferença. O mané continua nadando com a velocidade de 2 metros por segundo. Porém, perpendicular ao mané, nós temos a correnteza, arrastando o mané perpendicular à trajetória que ele gostaria de percorrer. Então, o mané está tentando atravessar, mas a correnteza está arrastando ele. VC é a velocidade da correnteza, é a velocidade da água em relação às margens desse nosso rio. Então, vamos à primeira pergunta. Mané, ele vai manter a trajetória anterior? Será que o mané vai continuar atravessando o rio? Claro que não. Agora, o mané está submetido a duas velocidades, uma velocidade para frente e uma velocidade na direção da correnteza. Então, como consequência desses dois movimentos, o mané vai descrever uma trajetória diagonal. Essa trajetória ela vai ser diagonal porque a velocidade do mané e a velocidade da correnteza, elas são constantes. A outra pergunta que nós poderíamos fazer nessa situação é a seguinte: e o tempo para completar a travessia? Será o mesmo? O mais comum é pensar que não. Afinal, se o mané vai percorrer essa distância aqui na diagonal, ele vai percorrer uma maior distância do que quando era nessa linha reta. Porém, você está lembrado que o Galileu disse que os movimentos, quando eles são perpendiculares entre si, eles são independentes um do outro? Ou seja, o movimento do mané para atravessar os 50 metros, ele só depende da velocidade do próprio mané. Ele só depende da velocidade que aponta nessa direção. Ele não depende da velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza vai ser responsável por fazer o mané deslocar paralela à correnteza, enquanto a velocidade do mané é responsável por fazê-lo atravessar o rio de A para B. Vamos analisar isso de uma maneira mais quantitativa. Eu vou representar ali apenas a cabeça do mané. E vamos dar alguns valores. Primeiro, vamos supor que a correnteza ela tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Ou seja, o nosso mané, que do exemplo anterior tinha uma velocidade de 2 metros por segundo para frente, agora tem uma velocidade de 1 metro por segundo devido à correnteza. Bem, nós vimos que pelo princípio da independência das velocidades, o tempo para atravessar, ou seja, o tempo para o mané sair dessa posição que eu chamei de A e ir até a outro lado, posição essa que eu chamei de B, para percorrer os 50 metros, esse tempo da travessia só vai depender da distância que ele vai percorrer 50 metros e da velocidade que aponta nesse sentido do movimento. Ou seja, para calcular o tempo que o mané gasta para fazer a travessia, eu vou continuar usando os mesmos valores, 50 metros e 2 segundos. Ou seja, o nosso manézão ele continua gastando os mesmos 25 segundos para atravessar o rio. Isso porque a velocidade que promove a travessia
não é influenciada pela velocidade da correnteza, pois as duas são perpendiculares. Tudo bem? Ah, professor, mas você disse na aula anterior, no slide anterior, que a trajetória vai mudar, que o mané vai percorrer uma trajetória maior nessa diagonal. Sim, mas calma um pouquinho que a gente vai discutir isso. Então, seguindo o nosso jogo, nós acabamos de descobrir o tempo da travessia continua o mesmo, independente de existir correnteza, pois a correnteza está perpendicular à velocidade que o mané impôs para deslizar sobre a água. O mané, devido às braçadas que ele impôs, ele tende a atravessar nessa trajetória aqui, ó. Então vai passar alguns segundos, o mané vai estar nessa posição, depois nessa, até chegar no ponto B. O que a correnteza vai fazer é que o mané sofra esse deslocamento nessa direção de A para C. Então, a gente pode pensar que o mané ele tem dois movimentos. O mané tem o movimento de A para B e, ao mesmo tempo, o movimento de B para C. Então, qual é o movimento resultante? O movimento resultante do mané é a soma vetorial da velocidade da correnteza com a velocidade do mané. Dessa maneira, se eu tenho que o mané possui uma velocidade na horizontal e uma velocidade na vertical, atuando no mesmo corpo, nós aprendemos nas aulas anteriores de somas, operações vetoriais, que somar dois vetores que atuam no mesmo corpo, mas que são perpendiculares entre si, nós podemos usar a regra do paralelograma. A regra do paralelograma consiste em representar, fazer uma linha tracejada da extremidade da velocidade do mané paralela à velocidade da correnteza. E da extremidade da velocidade da correnteza, uma reta paralela à velocidade do mané. Completado o nosso paralelograma, nós temos que essa vai ser a direção do nosso vetor resultante. Ou seja, a velocidade resultante ela tem a mesma direção da trajetória que o mané vai seguir. O mané ele vai ao mesmo tempo na trajetória na direção AC e na direção AB. Como ele vai fazer esse movimento composto, ao final do processo ele estará deslocando pela trajetória AD. Professor, mas a trajetória de A para D é maior do que a trajetória de A para B de bola. Como que ele pode gastar o mesmo tempo do exemplo anterior? Antes, meu querido estudante, a velocidade resultante do mané era apenas 2 metros por segundo. Agora, ele tem também a velocidade da correnteza. E, como consequência, a velocidade resultante do mané é maior do que 2 metros por segundo. Então, a velocidade resultante sendo maior, vai compensar a maior distância que ele vai percorrer. Tudo bem? Ou seja, a velocidade do mané, como ela está na direção 50 metros, é somente ela que influencia nessa travessia. A velocidade da correnteza influencia na trajetória de A para C. Dessa maneira, nós podemos atribuir, nós podemos somar esses dois movimentos. Ó. Quando o mané anda alguns metros para a direita e ao mesmo tempo anda alguns metros aqui para cima, é porque a cabeça dele agora está aqui, ó. E depois aqui e por último lá. Então, é como se essas posições aqui fossem as projeções do mané, a sombra do mané, tanto no eixo X quanto também no eixo Y. Tudo bem? E o deslocamento AC? Qual foi a distância que o nosso manézão percorreu sendo arrastado pela correnteza? Bem, o deslocamento AC ele não tem influência dessa componente Vm da velocidade. O deslocamento AC ele tem apenas influência dessa velocidade Vc. Afinal, as duas estão na mesma direção. Então, o deslocamento AC vai ser a velocidade c vezes o tempo. A velocidade c vale 1, o tempo do movimento, o tempo que o mané demorou para atravessar é 25, então o mané ele desloca horizontalmente aqui, ó, na direção da correnteza, 25 metros. Horizontalmente não, né? O nosso desenho está em pé,
Então aqui seria o nosso vertical. Uma outra coisa que é interessante que você pode fazer é calcular essa velocidade resultante. A velocidade resultante, ela é a hipotenusa desse nosso triângulo aqui, ó. Você consegue enxergar que existe um triângulo retângulo nesse ponto? Esse lado aqui do meu triângulo, ó, ele vale 1. VR é a minha hipotenusa que eu quero descobrir. E esse lado aqui do meu triângulo, ó, vale 2, ou seja, eu tenho aqui um triângulo que vale 2, uma componente aqui, uma resultante dos dois vetores que eu chamei de VR, e esse lado de cá vale 1. É por isso que eu joguei esses valores, ó, a velocidade resultante que o mané vai deslocar, e vale ressaltar que essa velocidade resultante é a velocidade que alguém parado às margens vai observar o mané deslocando. Então a velocidade resultante vai ser 2 ao quadrado, que é a velocidade do próprio mané, mais 1 ao quadrado, que é a velocidade da correnteza. E como consequência, nós teremos a velocidade resultante do mané sendo raiz de 5 metros por segundo. Essa velocidade ser raiz de 5, repara, ela é maior do que simplesmente 2 metros por segundo que o mané tinha no exemplo anterior. É o fato da velocidade resultante ser maior que faz com que o mané consiga percorrer uma maior distância no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade resultante compensa a maior distância percorrida. Tudo bem até aqui, meu querido estudante? Uma outra coisa que nós podemos fazer, e aí para isso eu vou usar a minha calculadora, é descobrir o valor da distância do ponto A até o ponto D. Na verdade, nós podemos fazer isso de duas maneiras. Bem, a primeira maneira é usando o Teorema de Pitágoras. Afinal, nós já descobrimos, nós já sabemos que o mané ele percorreu essa distância aqui de 50 metros devido a componente Vm da velocidade. O mané já percorreu essa distância aqui, que vale 25 metros, devido à correnteza. Então, a distância, o deslocamento efetivo do mané foi essa trajetória aqui, ó, foi essa hipotenusa, AD. Então, para calcular AD, nós vamos fazer uso, de novo, do Teorema de Pitágoras. A nossa hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 50 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Nosso resultado não vai dar uma raiz exata, né? Vai dar raiz de 3.125, que é aproximadamente 56 metros. Uma outra maneira que nós poderíamos encontrar e chegar nesse mesmo resultado seria da seguinte maneira. Inclusive, eu acho ele bem mais legal. Olha só, nós poderíamos escrever o seguinte: o deslocamento de A até D é igual à velocidade dessa direção, que no caso é a velocidade resultante, vezes o tempo, que é comum para todos os movimentos. A velocidade resultante é raiz de 5, que vale aproximadamente 2,23, vezes o tempo, 25 segundos. Prontinho, ó. O nosso deslocamento de A para D, ele ao final do processo valeu exatamente 55,9, que é o nosso aproximadamente 56 metros. Tudo bem? Então, esse é um exercício para exemplificar o princípio da independência das velocidades. Eu espero que você tenha entendido. Eu não sei você, mas algo que sempre acontece quando eu estou dirigindo está chovendo e eu começo a observar as gotas de chuva enquanto eu estou em movimento dentro do meu veículo. E aí, eu queria citar para vocês algo que é muito curioso. Vejam esses olhinhos aqui. Esses olhinhos, eles não vão enxergar as gotas caindo na vertical. O meu carro está em movimento para a direita, as gotas de chuva estão caindo na vertical, né? Vamos considerar que não tenha vento para jogar essas gotas para um lado e para o outro. No referencial do mané, ele vai enxergar essas gotas caindo numa diagonal assim, ó. Repare
Um dia, quando você estiver dentro do automóvel, principalmente no banco da frente, e estiver chovendo, você vai enxergar as gotas de chuva caindo na diagonal. Mas por que isso? Será que tem alguma explicação física? Claro que tem. Então, olha esse enunciado. Calcule a velocidade de uma gota de chuva no referencial do mané. Ou seja, no referencial do mané ele está parado e é a chuva que está em movimento. Só que essa gota ela cai verticalmente com velocidade de 12 metros por segundo. E o carro movimenta-se em relação à estrada com velocidade de 20 metros por segundo. Então, vamos para a resolução desse exercício. É bem interessante. Primeiro detalhe. O mané se aproxima da gota. Mas lembra das nossas primeiras aulas de conceitos básicos da cinemática? Porque no referencial do mané, ele está em repouso. Ele está parado. Mas nós sabemos que a gota se aproxima dele. Então, o mané enxerga essa gota se movimentando na direção dele, ou seja, se movimentando para a esquerda e ao mesmo tempo vindo para baixo. Isso está claro para vocês? É como se o movimento horizontal do mané ele fosse transmitido para a gota de chuva. Não sou eu que me aproximo do computador. No meu referencial, é o computador que se aproxima de mim. É isso que está acontecendo ali. A velocidade do carro ela vai ser transferida para a gota. Ou seja, a nossa gotinha de chuva ela se aproxima do mané com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ao mesmo tempo que ela cai com uma velocidade de 12 metros por segundo. O mané ele vai enxergar essa gota com uma velocidade resultante nessa direção e nesse sentido, na direção do meu vetor resultante, que foi encontrado fazendo a regrinha do paralelograma. Sabendo que essa velocidade do carro, que agora está transferida para a gota, pois nós mudamos o referencial, ela vale 20 metros por segundo, e que a velocidade da gota, também constante, vale 12 metros por segundo, nós podemos montar o teorema de Pitágoras, a fim de encontrar o módulo da velocidade resultante. Então, a velocidade resultante ao quadrado vai ser igual à velocidade do carro ao quadrado, né, os 20 ao quadrado, mais a velocidade da gota, que é 12 ao quadrado. 20 ao quadrado, 400, 12 ao quadrado, 144. A raiz quadrada de 544 vai ser aproximadamente 23,3 metros por segundo. Nossa, professor, mas essa conta vai cair dessa maneira? Bem, raramente aparece para você fazer uma conta de raiz quadrada como 544. Mas o mínimo que você precisaria fazer, se chegasse nesse resultado, é a fatoração. Eu, como tive o auxílio da calculadora, já fiz a conta direto. Vamos para o exemplo 3, um exemplo desafiador e que eu espero que você consiga entender. Um barco deseja atravessar um rio de uma margem para outra na menor distância possível. Repare, na menor distância possível. A correnteza paralela às margens possui velocidade de 3 metros por segundo. O piloto posiciona o barco com um ângulo θ de 60 graus em relação à direção das margens. Determine a velocidade do barco em relação à água para este objetivo ser alcançado. Querido estudante, para que o mané consiga atravessar esse rio na menor distância possível, o meu cachorro ele está sonhando ali, ó. Ele está dormindo no sofá e sonhando. Olha lá, vocês conseguem ver? Meu querido estudante, então, para que esse barquinho ele consiga atravessar o rio na menor distância possível, ele precisa ficar inclinado dessa maneira como está no desenho, para que o bico dele, de alguma maneira, né, ele tenha uma parte da velocidade VB que anule o efeito da correnteza. Eu quero que o meu barquinho ele faça isso aqui, ó. Ele vá nessa linha reta, atravesse na menor distância possível. Como nós vamos encontrar a velocidade do barco? O que é necessário? Vamos fazer algumas análises aqui. Eu posso, lembra da nossa aula de decomposição vetorial? Ela foi assim, né? Ela está
Essa aula ela está na parte de operações vetoriais, grandezas vetoriais. Volta lá se você tiver dúvida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a velocidade do barco em duas partes. O barco ele tem uma parte da velocidade que é... Uma parte da velocidade do barco que tem a mesma direção da correnteza, mas o sentido oposto. Eu vou chamar essa velocidade aqui de velocidade do barco na direção x. E o meu barco ele tem uma componente da velocidade aqui para cima. Que vai ser responsável por fazer o barco atravessar o nosso rio. Eu vou chamar de VBY. Qual é a função de cada velocidade? A função da velocidade VBX é anular a velocidade da correnteza. Assim o meu barco não vai nem para o lado de cá e nem desce com a correnteza. Mas eu também quero fazer a travessia. Então, a função, né, a responsabilidade de atravessar o rio vai ser dessa componente aqui, VBY, que a gente vai usar na letra B. Se eu quero calcular o tempo da travessia vai depender de VBY. Se eu quero que o meu barco não desloque com a correnteza, eu vou usar a velocidade VBX. Tá claro até aqui? Então vamos seguir. Meu querido estudante, o que nós temos então é a seguinte situação. A minha componente do barco VBX, ela vai anular a velocidade da correnteza. Nós sabemos o valor da velocidade da correnteza. Para o VBX anular a velocidade da correnteza, ele precisa ter o mesmo valor numérico da velocidade da correnteza, a mesma intensidade. E o VBY, que a gente não vai usar aqui na letra A, ele serve para promover a travessia do barco. Então, para atravessar na menor distância possível, a componente VBX vai ter que anular a componente da correnteza. Ou seja, VBX tem que valer 3 metros por segundo no sentido oposto à correnteza. Veja bem, nós temos esse triângulo todo aqui, ó. Nós temos, deixa eu pegar aqui, nós temos esse triângulo retângulo aqui, ó. VB é quem eu quero descobrir. Esse ângulo aqui vale 60 graus, é o nosso ângulo θ, e esse cara aqui vale 3 metros por segundo. Pronto, matei a minha questão. Cosseno de θ, que no caso ali vale 60 graus, vai ser igual a cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, que é VBX, sobre a nossa hipotenusa, que é VB, é quem eu quero descobrir. Cosseno de 60 é 0,5. VBX é 3, VB é quem eu quero descobrir. 0,5, que é cosseno de 60, é igual a 3 sobre VB. VB, portanto, vai ser 3 dividido por meio, 6 metros por segundo. Então, nas condições que o texto nos ofereceu, a velocidade do barco deve ser 6 metros por segundo para ele conseguir efetuar a travessia. Letra B. Em quanto tempo esse barco vai completar a travessia? Bem, a travessia ela vai ser efetuada quando o barco atravessar essa distância aqui, ó, 1020 metros. Quem vai fazer o barco atravessar 1020 metros é essa componente aqui, VBY. Então, para a gente descobrir o tempo dessa travessia, antes nós precisamos encontrar VBY. Então, olha só, se eu sei se eu tenho a hipotenusa e o meu ângulo θ de 60 graus, eu consigo calcular o VBY. Afinal, o nosso VBY, que é esse lado aqui, esse VBY, ele é o cateto oposto a 60 graus. E nós sabemos que seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de θ, no caso 60 graus, vai ser VBY sobre 6, que é o resultado que nós encontramos aqui na letra A. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual a VBY sobre 6. Então, 6 eu posso
Simplificar com esse cara vai ficar 3. Então, VBY é igual a 3 raiz de 3 metros por segundo, aproximadamente 5,1 metros por segundo. Agora é tchá-tchá-tchá. É só você jogar na equação tempo é igual a distância sobre velocidade. Se o seu barquinho está atravessando, está deslocando na direção y, a velocidade que você tem que usar é a componente y também. Desse modo, nós vamos ter que essa distância vai ser igual a 1020 dividido pela velocidade 5,1. Prontinho. O tempo que esse nosso barquinho vai gastar para atravessar esse rio será 200 segundos. Meu querido estudante, eu espero que você esteja fazendo um bom proveito dessas aulas. Desenvolva sua autonomia nos estudos, corra atrás da informação, apele para o seu livro didático, ele é excelente. Recorra às dúvidas com o seu professor através de comentários, através do Instagram, da rede social, tudo bem? Esse vídeo dá um trabalhinho para fazer, mas eu faço de coração e com gosto, eu espero que você esteja aproveitando. Compartilhe esse vídeo principalmente com alunos da escola pública. Eles estão sem aula, dê uma força. Mostre para eles que existem maneiras de você correr atrás dessa falta de aulas através dos recursos digitais. Conto com vocês, um grande abraço, fiquem bem, mantenham-se saudáveis, mantenham-se em casa. Forte abraço, tamo junto!